Vice-presidente Hamilton Mourão quer novo projeto para a Amazônia. E quem conta pra gente é a Luciana Verdolim. Olha, com a promessa de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia brasileira, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto criando o chamado Conselho da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão será o coordenador dos trabalhos. Ele explica que o trabalho será multidisciplinar, abrangendo praticamente todas as áreas do governo. Segundo Mourão, o objetivo é evitar os erros cometidos no ano passado. Nós também avaliamos que ano passado nós perdemos a guerra da informação. Então isso é a realidade do Conselho. Esse Conselho foi criado a primeira vez em 1995 no governo do presidente Fernando Henrique, não avançou, então agora compete a mim fazer com que isso funcione. O vice-presidente ainda lembrou que é preciso diferenciar o desmatamento legal, que é autorizado para que os produtores utilizem parte de suas propriedades, e o ilegal. Ressaltou ainda que é preciso monitorar as terras indígenas e admitiu que existe um vácuo no país, uma vez que há muito tempo não há um grande projeto para a região. Nós sabemos onde está o problema, né? A análise das imagens de satélite, seja das fornecidas pelo INPE, seja do trabalho que é feito pelo Centro de Controle do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, fornecem as áreas onde há problema. Então nós vamos nos dedicar. Na semana passada, o governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto que permite a exploração das terras indígenas, como mineração, exploração de petróleo e geração de energia elétrica, sendo que os índios terão poder de veto quando se tratar de mineração. Segundo o governo, é preciso buscar formas para que as populações locais tenham também uma fonte de renda. Boa parte dos ministérios fazem parte do Conselho da Amazônia, que, no entanto, não tem, pelo menos por enquanto, representantes da sociedade ou dos governadores da chamada Amazônia Legal. Chamou atenção ontem, ao fim da solenidade aqui no Palácio do Planalto, da assinatura do decreto, a intervenção do ministro do Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, o general Augusto Heleno, que quebrou todos os protocolos aqui do Palácio do Planalto. Ele falou depois do presidente da República e ainda usou o espaço destinado exclusivamente a ele para discursar. Lembrando dos tempos em que ele, Bolsonaro e Mourão ainda estavam no Exército, lembrou do brado de selva utilizado na região. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte: tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá. Tudo pela Amazônia! Selva! No início da solenidade, quem chamou a atenção foi o vice Hamilton Mourão, que brincou com o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele havia sido bicho dele na Academia das Agulhas Negras. Traduzindo, Bolsonaro foi calouro de Mourão na época. De Brasília, Luciana Verdolim. Eu começo com o Zé Maria, que ainda está em Brasília, também em Brasília. Qual pode ser um projeto para a Amazônia, hein, Zé Maria? O que se fala por aí? Pois é, a meta do vice-presidente Hamilton Mourão é mais um desafio do que meta. Ele pretende, segundo falou ontem, desenvolver a Amazônia e proteger a Amazônia. Olha, Tiago, ele é um profundo conhecedor da região. Foi comandante militar da Amazônia e comandou vários batalhões e fez incursões lá na selva na selva amazônica. E ele me disse o seguinte, que uma guerra na selva é uma guerra diferente e que nenhum outro país poderia suportar as forças brasileiras e os nativos nesta região. Mas o certo é o seguinte, ele excluiu os governadores da Amazônia Legal, né, deste novo instituto no governo que foi feito para defender a imagem do Brasil. Mas ele disse que vai consultar os governadores. Os governadores querem o desenvolvimento. Eles governam muito menos do que metade do território, outra metade é a preservação. Então, é um olhar diferente do governo para a região e, sim, uma tentativa de defesa. Olha, a produção de agropecuária do Brasil
não depende da região amazônica e não depende de desmatamento. Falta o Brasil mostrar isso para o exterior. Portanto, esta missão do vice-presidente Hamilton Mourão é uma meta difícil de ser cumprida, mas pelo menos há um olho do governo para a região. Constantino, o Brasil que apanhou muito ano passado, né, em relação ao meio ambiente. Pois é, eu acho que tem duas visões muito distintas de mundo para com a questão da Amazônia, né? E o governo que venceu as eleições traz uma visão de mundo que choca aquela turma que sempre falou em nome da Amazônia, achando que monopolizava os interesses do povo que ali vive, né? E não é verdade. Basta conversar, tem vários povos indígenas, não conversar só com as lideranças, né? Mas vários povos indígenas que ali habitam e que desejam esse progresso, querem ter acesso aos bens materiais, medicinais que nós todos temos nas regiões cosmopolitas. Então, a primeira visão de mundo é uma visão mais estética, romântica, que olha para a Amazônia como uma espécie de lugar a ser preservado, intocado, né? Olha para o índio como se fosse uma espécie de bom selvagem russoniano e acha que mantê-los nessa condição natural é algo desejável e que está no interesse deles, né? Ou seja, o índio passa a ser o mascote dessa elite culpada e romântica que vive nas cidades, no meio urbano, né, com acesso a tudo aquilo que o capitalismo pode oferecer. E a outra visão que o presidente Bolsonaro representa e foi promessa de campanha é exatamente de que o povo indígena que mora lá é gente como a gente, é cidadão brasileiro. Não devemos deixar o globalismo tomar conta dos interesses na Amazônia e sim defender o patriotismo, no caso, e levar progresso, levar a exploração mineral e agropecuária e tudo mais, aquilo que pode gerar progresso na região. Tem milhões e milhões de pessoas que vivem na miséria lá, né? As reservas indígenas compõem 14% do território nacional, muitas vezes tem esquemas de corrupção ali envolvendo as lideranças, a FUNAI e ONGs internacionais, e o presidente Bolsonaro veio chacoalhar isso. Ninguém mais indicado para essa missão do que o general Mourão, que conhece muito bem aquela área, e vão ter que lidar com a nova visão de mundo que venceu as eleições. Democracia é isso. Ou seja, índio quer progresso, índio não quer apito, índio não quer ser mascote de elite culpada.